rapaz, isso aqui não é culpa dos meus irmãos, não. Isso aqui foi Deus que fez. E esse versículo, Gênesis 50, versículo 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. É o que está rodeando toda a história aqui de José. Vamos ler os primeiros 15 versículos do capítulo 45. Eu quero ler só essa introdução e depois nós vamos trabalhar nos outros dois capítulos, 46 e 47, para vermos o desenrolar dessa história maravilhosa de Deus na vida de José. Gênesis 45, os versículos 1 ao 15, eu vou ler. A palavra de Deus diz assim: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz e chorou de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vocês para que fossem conservados para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó e o senhor de toda a casa e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa junto de meu pai e digam a ele: Assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: Eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que eu sou mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos, chorou abraçado com eles. Depois os seus irmãos foram com ele. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Nosso grande Deus, a Tua palavra, Deus, está aberta diante de nós, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Nós sabemos que é uma história linda, muitas vezes de dores, um final que muitas vezes nós torcemos para acontecer. Mas isso não é o foco da história, Pai. O foco da história é o Senhor agindo soberanamente. Nos ajude a entender, a guardar no nosso coração, para que nos momentos oportunos nós estejamos lembrando do agir do Senhor na vida de José, de seu pai e de sua família. Enquanto estudamos aqui, ó Deus, nos livras das distrações, trabalhe no nosso coração, Pai, para que possamos guardar a Tua palavra. Guardar a Tua palavra, Senhor Deus, e que seja um terreno fértil também para essa palavra, ela poder frutificar. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Interessante que nós vemos aqui no começo do capítulo 45, no início de Gênesis 45, nós sabemos que os testes que José tinha feito para os seus irmãos, eles tinham um objetivo. O objetivo era para José entender aonde é que estavam os seus irmãos após toda aquela traição que eles fizeram, após todos esses anos de José no Egito. Ele queria saber como é que estava o coração de seus irmãos.
Depois de que José ele revela a sua identidade para os seus irmãos, José ele mostra quem ele é. Ele vê ali aquela reação de Judá, né? Primeiro, ele vê a reação de Judá colocando o seu coração diante de José para que não deixasse o Benjamim ficar ali. José então não pôde se conter diante daquele coração quebrantado de Judá. Mesmo Judá que ajudou a jogar José lá na cisterna, agora é um Judá que coloca um coração quebrantado, pedindo para que José não deixe com que seu pai desça a cova de uma maneira triste, mas que deixe o seu irmão Benjamim voltar. A história que nós vimos na semana passada era o desejo de Judá, e que ele ficasse no lugar de Benjamim. José então resolve se revelar para os seus irmãos. O versículo 4 do capítulo 45 diz: e José disse aos seus irmãos: agora chegue perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Os irmãos de José certamente ficaram atordoados. Imagina a situação: você vendeu um irmão muitos anos atrás, agora você está precisando de alimento, não existe mais nenhum lugar no mundo que tenha alimento, só existe um certo país. Você vai nesse país, quando chega lá, a pessoa que você se dirige, um homem poderoso, segundo homem do país, de repente esse homem se revela que é aquele irmão que você traiu alguns anos atrás. Imagine, em um instante só, eles foram confrontados com a verdade inacreditável de que José, o irmão que eles venderam como escravo, primeiro, ele estava vivo, e não somente isso, agora ele era um comandante no Egito. Ele não somente estava vivo, podia ser que ele estivesse vivo, mas fosse um escravo no Egito. Podia ser que acontecesse isso. Eles não venderam como escravo, mas ele não somente está vivo, ele também é um homem poderoso no Egito. A revelação certamente aterrorizou, como a palavra de Deus diz. Os irmãos ficaram atônitos. Agora, o que deve ter passado na cabeça desses homens? Imagina, você chegar nessa situação, ele vai mandar matar a gente. Certamente ficaram com medo, ele vai escravizar, vai nos escravizar aqui, nós estamos precisando dele. Certamente lembraram do sonho, se dobrando diante de José. José agora vai nos escravizar. José não fez isso. A perspectiva de José em relação à presença dos seus irmãos é totalmente diferente. Talvez no seu coração pecador você estava dizendo: José é muito besta, né? Podia pelo menos ter feito ali mais um pouquinho de raiva para os irmãos. José não fez isso. A perspectiva de José é uma perspectiva de Deus. A perspectiva de que, como nós vimos, os irmãos prepararam tudo para o mal, mas Deus tornou em bem. Essa é a perspectiva de Deus. Olha o que nós estamos vendo aqui. José, lembra da túnica de José? Está lá José reinando ali sobre os seus irmãos. Eles vendem José, com inveja da túnica. Eles prepararam o mal para José. Ali, irmãos prepararam o mal. Deus, porém, transformou isso em bem. Veja o versículo 5, aí o que nós lemos. O que José diz é muito interessante. Certamente José sabe que eles estavam com medo, então José precisava tranquilizar os irmãos. Olha, eu não vou me vingar de vocês. José então diz aí no versículo 5: agora, pois, não fiquem tristes e nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Veja a perspectiva de José, irmãos. José não olhou a perspectiva pelos irmãos, pelo mal que aconteceu, por todo o sofrimento que ele passou, e foi um sofrimento real. Não é porque José agora está reinando e é o segundo homem do Egito que a gente vai esquecer que ele passou por uma dor real. Sofrimento, ser vendido para uma terra que ele não conhecia, muito jovem ainda, ser injustiçado, ir para uma prisão sem merecer, foi uma dor real. Mas José não lembra de tudo isso. A perspectiva de José é totalmente diferente. José olha pela perspectiva de Deus, não olha pela perspectiva dos irmãos. Ele imediatamente também acalmou os medos dos seus irmãos,
proclamando que quem havia feito isso era Deus. Veja os versículos aí 7 e 8. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. A perspectiva de José é até mesmo de olhar para a promessa de Deus. José certamente sabia que existia uma promessa, que através de Abraão, Deus queria fazer uma grande nação, abençoaria todas as nações, todo mundo seria abençoado por meio de Abraão. Isaac certamente contou para Jacó, Jacó certamente contou para José, e José sabia disso, e José diz assim: foi por meio de vocês que Deus me enviou para que existisse pelo menos um remanescente, para que a promessa de Deus permanecesse viva. A perspectiva que José olha não é a perspectiva dos irmãos, não é a perspectiva do seu próprio coração. Certamente José não era santo, José não era alguém que não sentia raiva. José pode ter ficado chateado, irado, pode ter sentido o desejo de se vingar? Pode, ninguém sabe, o texto não diz isso, mas ele não faz. Ele não é levado pelos seus sentimentos. José é levado pelo que é o correto a se fazer. Depois disso, de se revelar para os seus irmãos, qual seria o próximo anseio, o próximo passo de José? Óbvio que o anseio de José certamente seria por encontrar o seu pai. José passou todos aqueles anos ali no Egito, era o queridinho do papai, aquele o mais moço, aquele que o papai deu uma túnica para ele, aquele que ia lá observar os irmãos e ia levar informação para o pai. Segunda coisa, depois que José revela para os seus irmãos, mostra um coração de servo para os seus irmãos, ele deseja agora encontrar o seu pai. Os pensamentos de José, então, imediatamente se voltam para o pai. Foi o apelo de Judá por Jacó. Você vê ali que Judá apela para que José não permitisse, ele não sabia que era José, mas que José não permitisse que o pai dele fosse para a sepultura numa tristeza. Nesse momento, quando Judá apelou para o pai, José não resistiu. José instruiu seus irmãos a voltarem para sua terra e trazer o seu pai junto com toda a família para o Egito. José, sabia que com mais 5 anos de fome pela frente, ele queria garantir tanto que o seu pai como a sua descendência tivesse algo para se manter. Ele não ia apenas deixar o pai dele lá, ele queria que o pai dele viesse para perto. José então fala no versículo 13: anunciem a meu pai e a minha glória no Egito, e tudo que vocês puderam ver, vão depressa e tragam o meu pai para cá. Depois disso, José se volta ali para o seu irmão Benjamim, abraça o seu irmão, se emociona com o seu irmão, abraça também os seus outros irmãos, mostrando assim que aquilo ali não era um sentimento hipócrita. Ele mostra amor pelos seus irmãos. Eu acho que até o momento em que José abraçou os irmãos, parece que eles ficaram estáticos, né? Ali não conseguiram se mexer, não conseguiram falar nada, pelo susto que tomou. Então José, depois de abraçar os seus irmãos, pedirem que eles voltem para buscar lá o pai dele. Versículo 18, José diz assim: Faraó fala para José, né, mandar buscar o seu irmão. Ele diz, ou seu pai. Aqui já é Faraó também mostrando o seu coração voltado para José, o respeito que Faraó tinha com José. Faraó diz assim no versículo 18 para José: pega o teu pai, a tua casa e vem a mim, e eu te darei o melhor da terra do Egito e comerás as farturas da terra. Interessante aqui que a gente vê o tamanho da consideração que Faraó tinha por José. Faraó não apenas queria que José mandasse alimento lá para a casa do seu pai. Ele podia simplesmente dizer: Faraó, ô José, enche aí esses carroças aí, esses caminhões, né? Eles dizem que já tinha até caminhões na época, era avançado, né, o Egito. Todos esses carros grandes aí, você pega, enche e manda alimento lá para o teu pai. Podia não querer, a gente vai ver mais na frente uma coisa ainda mais interessante.
mas a consideração que Faraó tinha por José: manda buscar o teu pai, toda a descendência dele, que eu vou dar o melhor lugar para vocês morarem aqui no Egito. Agora a notícia vai chegar lá em Jacó. Imagina, Jacó estava com medo de mandar Benjamim para o Egito, com medo de o seu filho não voltar. Mas não somente isso, todo mundo volta, mas alguém dá a notícia que José está vivo. O texto diz, parece que o coração de Jacó parou de bater por alguns minutos. Por algum tempo ele ficou com o coração como se tivesse parado. É o que o texto descreve, é como se ele tivesse realmente, morrido por alguns segundos. Imagina a notícia: o filho queridinho está vivo, o filho que ele amava está vivo, e ele agora quer que ele vá para o Egito. Jacó obviamente ficou chocado com a notícia. No início certamente ele não quis acreditar, mas ele não podia ignorar a mensagem de José. Ele não podia ignorar que aquilo era mentira por causa dos presentes que José mandou, as carruagens lá com presentes e alimentos que José mandou. E finalmente ele percebe que que seus filhos não estavam mentindo. Ele concordou e ele afirmou. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei e verei antes que eu morra. Interessante, né, a afirmação dele: o meu filho José ainda vive, né? A maneira com que ele demonstra esse apreço: meu filho José ainda vive, eu irei e verei antes que eu morra. Com seus filhos, então, Jacó junta tudo e agora começa uma viagem para o Egito. Antes de a viagem continuar, chega um certo momento que é interessante na vida de Jacó. Jacó certamente se lembrava de que Deus tinha dito para o seu pai que ele não deveria descer para o Egito, que ainda que a fome apertasse, ele não deveria descer para o Egito. E agora? Deus tinha dito para Isaac não descer para o Egito naquele momento. Agora ele está prestes a descer para o Egito. Como é que isso se alinha? Jacó então para em Berseba. Jacó então para a caminho do Egito, ele para em Berseba. Esse é uma localização interessante. A gente vê que já aconteceram alguns eventos que nós passamos por lá também nas exposições. Foi nesse mesmo lugar que Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão invocou o nome de Yahvé, estabeleceu a sua família. Gênesis capítulo 21, os versículos 33 e também o capítulo 22, 19. Você vai ver isso. Abraão invocou o nome do Senhor lá em Berseba. Outro evento também significativo ainda em Berseba é que foi lá que o filho de Abraão, ou seja, o pai de Jacó, Isaac, foi adicionado à aliança. Foi lá onde Deus renovou a aliança de Abraão na vida de Jacó. Gênesis 26, versículos 23 ao 25. Lá também Isaac construiu um altar para Deus em Berseba, em resposta à sua bênção. Provavelmente foi nesse mesmo altar, nesse mesmo lugar, que Jacó estava lá adorando ao nome do Senhor. O texto não explica o porquê de Jacó ter parado em Berseba, mas certamente ele estava com medo, porque se Deus tinha dito para Isaac não ir para o Egito, mesmo diante de uma grande fome, agora Deus está mandando com que José esteja lá no Egito, e agora ele está caminhando para ir para o Egito. Será que é isso mesmo? Como é que isso se alinha? Então a gente vê aí esse medo na vida de Jacó. Gênesis 26, 2 foi o texto que eu tinha dito. O Senhor apareceu a Isaac mais lá atrás e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Ele sabia que Deus não ia abençoar a sua família, a sua nação ou a sua descendência no Egito. Deus tinha prometido claramente que era na terra de Canaã que Deus ia abençoar o seu povo. Não era no Egito.
E agora bate aquele medo. Então agora Jacó precisa que Deus reafirme para ele que de fato ele está a caminho para o Egito. A gente vê aqui que de um lado Canaã está se referindo à liberdade, povo de Deus livre. No Egito vai ter mais uma ideia de escravidão. A gente vai ver como isso se alinha mais à frente. Jacó encontrou com Deus em Berseba, assim como seu pai e seu avô. Deus apareceu a Jacó e reassegurou que ele estava com ele na jornada. Deus disse a Jacó que estenderia as promessas da aliança abraâmica a ele e faria dele uma grande nação enquanto estivesse no Egito. Veja isso, o capítulo 46, capítulo 3, versículo 3, capítulo 46, versículo 3. Diz assim no versículo 3: Então disse, que Deus falando, eu sou Deus, o Deus de seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Versículo 4: Eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Agora, Jacó poderia ir para o Egito tranquilo, por mais que o seu filho estivesse lá. Mas a gente vê um temor na vida de Jacó aqui, porque se Deus tivesse dito para ele não ir, certamente ele não ia. Aqui já talvez até demonstre uma mudança no coração de Jacó, de idolatrar o filhinho. Agora Jacó não está apenas importando com o seu filho, mas está importando com o que Deus diz. Ele busca entender se realmente essa é a vontade de Deus, que ele vá para o Egito. Deus disse, vá, pode ir, que lá eu estarei junto com você. Deus suavizou eternamente os temores de Jacó, mostrando-lhe que a jornada ao Egito fazia parte do seu plano, e com essa garantia, certamente, Jacó retornou às suas viagens. Quando Jacó e sua família chegaram lá no Egito, na terra de Gósen, que é o local onde foi separado lá para que eles ficassem, José, certamente numa ânsia que já estava de ver seu pai, correu para encontrá-los, e vendo seu pai, o versículo 29 do capítulo 26, do capítulo 46, 29, diz: Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou, e assim longo tempo. Imagina essa cena agora, irmãos. Depois de tudo que José tinha passado, a ansiedade de pelo menos que Deus colocasse as coisas para andar no trilho e ele entendesse qual era o propósito realmente de Deus. José agora passa a entender o propósito de Deus, e agora, de quebra, Deus ainda dá a oportunidade de ele rever o seu pai. Após seu reencontro emocionado, José passa a preparar a sua família para ter uma audiência com o faraó. Os versículos 31 ao 34 aí do capítulo 46, nós vamos ver que é algo interessante, e mais uma vez mostra tamanha admiração que faraó tinha por José. Os pastores de gado no Egito, eles eram tidos como abominação. José então explica para os seus irmãos: vocês vão chegar diante do faraó e vocês vão dizer que vocês são pastores desde quando nasceram. É a única coisa que vocês sabem fazer. Dessa maneira, José junta 5 dos seus irmãos, leva para ir lá, faraó, chega lá, apresenta para faraó, e faraó vai dar para eles esse pedacinho verde ali. Agora vocês imaginem, Gósen, parece assim que para eles, parece que para os egípcios, Gósen é como se fosse um local assim distante, né, periférico, não, deixa eles um pouquinho mais longe, porque são pastores de gado, né, então... Mas José sabia que ele era o melhor lugar possível para eles criarem o gado e todo o rebanho deles.
uma terra fértil, uma terra rodeada ali por água, uma terra onde o próprio Deus, e foi José que tinha planejado com que isso acontecesse, o próprio Deus usou a vida de José e a vida do próprio faraó para permitir com que eles ficassem ali. Veja, irmãos, mais uma vez a consideração, o tanto de respeito que José adquiriu no Egito. Eles quebraram uma tradição deles de terem pastores de gado como abominação e permitiram que aqueles homens ficassem, e não apenas ficassem, deu um lugar para eles, deixou eles ficarem no lugar lá onde eles pudessem cuidar do seu rebanho tranquilamente. Nós conseguimos ver, agora já passando mais à frente, nós conseguimos ver o como que Deus trabalhou nesses mínimos detalhes para que o propósito dele se concretizasse através da vida de José. Um versículo que talvez, nesses capítulos que nós estamos estudando, um versículo que talvez mostre um resumo perfeito do que Deus estava usando a vida de José para fazer, é o 47, versículo 12. Veja o capítulo 47, versículo 12. É nessa parte aqui da narrativa que nós vemos que Deus usou a vida de José, e como ele mesmo disse, para que Deus mantesse um remanescente, e também o propósito de Deus ter feito tudo isso na vida de José e levar ele para o Egito. Ele resume no versículo 12 aqui do capítulo 47, ele diz assim: e José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Imagina só se não fosse José que estivesse à frente ali do Egito. Chegasse lá os irmãos, de onde é que vocês vêm? A gente vem de uma terra distante, como eles disseram. Vocês são o quê? Não, nós somos pastores de gado. Ou eles iam ficar presos lá como escravos de pior classe, os piores lugares periféricos, ou certamente eles não iam receber quase nada dos egípcios, se não fosse José que estivesse ali. Deus usou José para que mantivesse a geração, ou mantesse a promessa dele de fazer, por meio de Abraão, da família de Abraão, uma grande nação. Deus usou José para que eles não viessem nesse momento morrer de fome. Apesar das circunstâncias difíceis, a família de José, mesmo naquele momento, naquele período de fome, lembra que José disse que ainda tinha mais 5 anos de fome, estava no 2º ano apenas. Mesmo naquele período de fome, mesmo naquela dificuldade, Deus ainda assim fez com que a família de José prosperasse. Veja o versículo 27, no capítulo 47. Diz assim: assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Olha o que Deus fez através ainda da vida desses homens. Mesmo no meio da fome, mesmo no meio de um momento de dificuldade como nunca tinha se visto antes, Deus faz com que a família de Jacó prospere ali naquele lugar. José e Jacó passaram 17 anos, vai dizer aí no versículo 28, passaram 17 anos juntos em Gósen antes de Jacó sentir que havia chegado a hora da sua morte. Jacó então sente que está chegando a hora de ele morrer. Chega mais no final aqui do capítulo 47, então ele chama José e ele pede que José prometa para ele que ele não vai permitir com que ele fique enterrado no Egito. Ele diz: José, prometa que você não vai deixar com que eu fique enterrado aqui no Egito, com que você não vai deixar com que meu corpo permaneça no Egito. Fez aquele ritual de colocar a mão embaixo da coxa, e assim ele prometeu com seu pai fazer isso. Diante dessa história, como eu falei, nós não teríamos como passar pelos pormenores dos 3 capítulos. Diante do desenrolar dessa história, nós precisamos fazer 2 coisas. Primeiro, nós precisamos olhar para trás. Como eu falei, em alguns momentos, no começo eu comecei falando isso,
que em alguns momentos são mais difíceis de nós entendermos o que Deus está fazendo e mais difícil de nós acreditarmos e crermos que Deus está fazendo alguma coisa em algumas situações. E nesse momento é o momento de olharmos para trás. Deus é o tapeceiro por excelência. Já viu como o tapeceiro faz? Às vezes ele está tecendo ali o tapete por trás e ninguém acha que está fazendo nada, né? Uma coisa fica muito feia, muito estranha. Mas quando ele vira o tapete, fica algo belíssimo. E Deus é exatamente o tapeceiro por excelência. Por meio dessa reunião tão esperada que José e os seus irmãos tiveram, nós vemos como Deus havia feito os fios de suas vidas uma obra-prima. Nós vemos como Deus trabalhou na vida dos seus irmãos, na vida de José, na vida de Potifar, na vida de Faraó. Deus trabalhou na vida dessas pessoas, todas as pessoas ao redor de José, todas as pessoas no Egito, para que cumprisse o seu propósito perfeito. A gente pode até não entender o que estava acontecendo ali, mas Deus sabia tudo o que estava acontecendo. Se nós pegássemos a história de José e lêssemos apenas um pedacinho, quando José parou lá dentro da cisterna, nós ficaríamos tristes, hein, de ver, rapaz, o que aconteceu? Irmãos, pegar o seu irmão mais novo e jogar, dos seus irmãos mais novos e jogar numa cisterna. Certamente isso nos abalaria muito, nos deixaria tristes se você lê uma história empolgado, mas não é só por aí. Nós poderíamos ver só até ali. Deus não, Deus estava vendo como um todo. Hoje nós podemos ver como um todo. Mas imagina José dentro daquela cisterna, sem entender nada do que estava acontecendo. Imagina José chegar na casa de Potifar, e aí ser o administrador lá da casa, e de repente ter parado na prisão. José sem entender nada mais uma vez. José revela os sonhos lá do padeiro e do copeiro. Pede para se lembrar dele. Nada. Mais uma vez, a gente vê tudo acontecendo ali. José sem murmurar nenhum momento, buscando entender o propósito de Deus, o que Deus está fazendo. Quando chega aqui no final, mas passando já para a conclusão dessa história, nós vemos que Deus fez uma obra-prima maravilhosa. Durante todas as provações de José, seu abandono no poço, seu tempo de servidão, as falsas acusações contra ele, seu tempo na prisão, Deus protegeu e sustentou sua família. Agora Deus também restaurou a posição de sua família e reparou seus relacionamentos quebrados. Todos eles poderiam colocar os pecados e tristezas no passado para se alegrarem em uma nova vida juntos. Nós olhamos tanta destruição familiar, né, nas últimas histórias, nos últimos momentos, e aí agora nós chegamos aqui e vemos uma família restaurada. Vemos Deus fazer uma obra maravilhosa de não apenas elevar a vida de José para preservar o povo, mas Deus também restaura aquela família. O modo como Deus controla as circunstâncias mostra a sua soberania e reflete a sua lealdade à aliança. O modo como Deus trabalhou, o modo como Deus tratou essa história reflete, primeiro, que Deus é soberano, e segundo, que Deus é fiel à aliança. Apesar de tudo, Deus permaneceu fiel às suas promessas originais a Abraão. Mesmo tudo acontecendo e muitas vezes ninguém entendendo nada, Deus permaneceu fiel às promessas que ele fez a Abraão. Em Gênesis 12 e vários outros lugares que nós passamos, nós vimos Deus prometendo que ia fazer de Abraão uma grande nação e que através dele ele abençoaria todas as famílias da terra. Que através de Abraão toda a sua família seria todas as nações seriam abençoadas por meio da sua descendência. Nós vemos isso em vários lugares aqui de Gênesis, em várias passagens que nós já estudamos. Parte de sua fidelidade à aliança com Abraão incluía também garantir o bem-estar da sua família. Se Deus não tivesse preservado aquelas famílias, tanto de Isaac, Jacó e José, certamente eles iriam morrer e eles ficariam sem descendente. Deus tinha que garantir, Deus tinha que ir mantendo, mesmo no meio das dificuldades, cuidando dessas famílias que descenderam de Abraão.
Agora tem algo muito interessante, e é o que eu falei que nós iríamos entender mais na frente, que Deus também disse para Abraão em algum momento que os seus descendentes passariam 400 anos em uma terra estrangeira. Ele não apenas disse isso para assustar os seus descendentes, mas ele disse isso também como uma forma de esperança. Gênesis 15, os versículos 13 e 14, Deus diz assim: saiba isto com certeza, que sua descendência será estrangeira em terra que não é deles, e será reduzida à escravidão, e eles serão oprimidos por 400 anos. Mas trarei julgamento sobre a nação a que servem, e depois sairão com muitas posses. Deus prometeu a descendência de Abraão, beleza, mas também Deus prometeu que haveria uma escravidão, e isso não tinha acontecido ainda. Agora nós precisamos também, uma vez que olhamos para trás o que Deus prometeu e a maneira como Deus tratou, nós precisamos também olhar para frente. Nós olhamos para trás, como Deus tratou a vida de José, no meio das dificuldades, no meio de todo aquele caos que muitas vezes não se entende, mas nós precisamos também olhar para frente. O Egito era a nação que Deus se referia quando ele falou para Abraão. E José era o meio pelo qual Deus conduziria Israel até lá. Veja só também que Deus não apenas queria manter a descendência, mas também Deus ia começar a desenvolver uma promessa que ele tinha feito a Abraão. Como vimos, ele fez isso para sustentar a família de José e Abraão, apesar de uma fome devastadora, mas além de manter a sua palavra a Abraão e preservar os seus descendentes, Deus estava preparando o cenário para o seu maior ato de redenção antes de enviar o seu filho. Deus estava preparando aqui, antes de Jesus, o seu maior ato de redenção, que seria o livramento do seu povo no Egito. Uma história que nós vamos ver mais na frente em Êxodo. Mas por meio de José, Deus também estava começando a cumprir uma promessa que ele tinha feito. O povo ia se tornar escravo lá, mas Deus ia fazer algo maravilhoso, ia tirar o seu povo também de lá. Indo para a conclusão, frequentemente nós, quando eu comecei também falando isso, frequentemente nós lutamos para reconhecer como as circunstâncias difíceis podem ser usadas para o nosso bem. Convenhamos, é muito fácil a gente dizer: irmão, Deus vai usar isso para o teu bem. Irmão, Deus vai usar isso para um bem maior. Para outro é muito fácil, não é não? A gente dizer. Agora, quando isso é conosco, quando a perca, quando nós temos alguma doença, quando nós temos alguma traição, quando nós temos algo que não acontece como nós queremos, nós sabemos que isso é para o nosso bem, nós pensamos logo isso. Embora as Escrituras nos digam para nos alegrarmos nas aflições, Romanos 5:3, é muito mais fácil falar do que fazer. Convenhamos, é muito mais fácil nós falarmos do que fazer. No entanto, como a história de José nos mostra, Deus pode usar as circunstâncias mais difíceis e as pessoas mais improváveis para cumprir o seu propósito. Muitas vezes nós olhamos para a história desses homens e a gente pensa que eles estão em um patamar diferente de nós. Eles são pessoas tão comuns como eu e você. A diferença não é Abraão, Isaac, Jacó, José. A diferença é o Deus deles. É o Deus que está por trás da história deles. José entendeu que Deus estava usando todas aquelas circunstâncias, tudo que ele passou. José entendeu que a traição dos seus irmãos, José entendeu que a mentira da mulher de Potifar, José entendeu que o tempo na prisão, o esquecimento do copeiro, não foi um propósito qualquer, mas era Deus trabalhando por trás de tudo, Deus controlando tudo,
Deus direcionando a sua história perfeita. José entendeu isso. Em Gênesis 45, versículos 4 a 8, nós vemos que se tornou explícito que José, ele tinha discernido que era Deus que estava fazendo tudo, que Deus providencialmente orquestrou todos os eventos da sua vida para servir a um propósito maior. Muitas vezes nós somos tão egoístas e passamos por algumas dificuldades, passamos por algum momento de dor, perdemos algo ou alguém e nós perguntamos: Senhor, por que eu? Mas a pergunta deveria ser: por que não você? Por que Deus não poderia lhe colocar no sofrimento ou em um momento de dor para servir a um propósito maior? Por que não eu? A pergunta não deveria ser: Senhor, por que eu? Mas por que não eu? Quando eu olho e vejo pessoas que perderam seus familiares ou pessoas que estão passando por algum sofrimento, eu não deveria dizer apenas assim: Senhor, por que ele? Mas eu deveria perguntar: Senhor, por que não eu? Porque o Senhor tem sido gracioso em não me fazer passar por isso. José entendeu que Deus não apenas predeterminou, como diz alguns, Deus estava ativo ali, agindo na história dele. Foi Deus quem fez. Deus não estava interferindo somente em alguns momentos. Deus trabalhou, Deus fez a história daquele jeitinho na vida de José, para um propósito maior. José sabia que Deus estava trabalhando na sua vida, no seu sofrimento. Deus tinha ele estava sustentado pela sua confiança fervorosa em Deus. José, então, finalmente veio a entender o propósito maior de Deus. Diante daquela demonstração, daquele encontro com seus irmãos, daquele encontro com seu pai, José então entendeu o propósito maior de Deus. Esse versículo, ele rodeia toda a história de José. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Eu queria, meus irmãos, que vocês pensassem agora sobre a vida de vocês, olhando para trás. Se vocês estão passando por momentos que só você e Deus sabe da dificuldade, é dor, é doença, é perda, perdeu algo, foi traído por alguém, ou de alguma maneira você está sofrendo, você precisa olhar para trás e pela fé você precisa dizer: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me ajudou. E é Deus que está orquestrando tudo isso. A sua vida não é diferente da vida de José. Sua vida está dentro da história maior de Deus. Deus está trabalhando na sua pequena vida para cumprir o propósito maior dele. Se você está sofrendo também e você não tem entendido como agradar a Deus diante dos sofrimentos, ou se você está sofrendo e você está sofrendo sozinho, você não entregou sua vida para o Senhor cuidar ainda, se você tem vivido por você mesmo, você precisa se voltar para Ele. Não existe como, não tem como nós sofrermos e entendermos como Deus está trabalhando se nós não entregamos a nossa vida para Ele. Jesus disse que o papel do Espírito Santo era convencer da justiça, do pecado e do juízo aqueles que ainda não conheciam. Mas Ele também disse que um dos propósitos era lembrar aquilo que Ele tinha ensinado. E se você não tem se lembrado e você não tem vivido de acordo com o que Deus disse, se você não entregou sua vida para que Ele direcionasse ainda, essa é uma oportunidade. Os filhos de Deus, aqueles que decidiram não mais viver de acordo com a sua vida, eles entendem como sofrer. Nós não precisamos ensinar ninguém a ser alegre, né? Porque a alegria não precisa se entender. Se está alegre ali, você se diverte, você está feliz, seja qualquer situação. Agora, sofrer não é para qualquer um. Paulo, ele disse que sofrer por causa do Senhor era um privilégio. Não era apenas assim que Paulo estava querendo sofrer, porque ele disse assim: olha, sofrer por causa de Cristo é um privilégio. Vocês têm o privilégio de sofrer por causa de Cristo. Se você não entendeu isso, se o Espírito Santo ainda não
habita em você, se você não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, essa é uma oportunidade. Olhando para a vida de José, como esse homem sofreu e entendeu o propósito de Deus. Se você olha para a vida de José e você diz assim: rapaz, eu não faria isso não, você está precisando de Jesus. Somente por meio do Espírito de Deus nós conseguimos sofrer, nós conseguimos viver de acordo com a vontade perfeita de Deus. Se você não tem entendido isso, e você é um crente no Senhor Jesus, se volte para o Senhor, para buscar entender a sua vontade, confiar nele. Se você não tem confiado no Senhor ainda, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, essa é uma noite de você abrir mão do seu eu na sua vida e deixar com que o Senhor Jesus direcione todas as coisas da sua vida. Nós só conseguimos entender que o mal que esse mundo planeja, as pessoas planejam, ele vai se tornar um bem, que Deus vai tornar um bem, quando nós decidimos viver a vontade perfeita de Deus. Que o Senhor nos ajude nos momentos difíceis também, lembrar que Ele está lá conosco o tempo inteiro. Ele não está em uns momentos, Ele está em todos os momentos. Nos difíceis momentos Deus está lá. Ele está orquestrando tudo. Ele é o tapeceiro por excelência. E Ele não perdeu o fiozinho da sua vida. Não perdeu. Está traçando tudo, no final certamente você entenderá o propósito maior de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de entender o propósito do Senhor na vida de José. Obrigado, Deus, por essa história onde o Senhor direcionou o tempo inteiro. As nossas vidas, Senhor, muitas vezes são também cheias de dificuldades. Às vezes nós temos perdas nas nossas vidas, às vezes nós temos enfermidades, às vezes nós temos traições, e muitas vezes nós queremos agir com a nossa perspectiva. Nos ajude, Deus, a agir com a perspectiva do Senhor. Nos ajude a olhar para o que o Senhor está fazendo nesse mundo e na nossa vida. Nos ajude a entender o propósito do Senhor para as nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a nunca darmos prioridade às nossas perspectivas, mas sim à tua prioridade, a tua perspectiva. Que nós venhamos olhar para o Senhor como Deus que orquestra e que direciona tudo soberanamente, inclusive a nossa vida. Que nós nunca venhamos esquecer disso, nos momentos bons e nos momentos ruins. Que o Senhor permaneça sendo Deus soberano sobre as nossas vidas e sobre a história. Em nome de Jesus. Amém.